Então, vamos dando sequência aqui à nossa mentoria da Caixa Econômica, concurso 2024, a nossa aula 5 de atendimento bancário. A gente vai estar finalizando essa disciplina para dar sequência aí às atividades já gabaritadas aí na próxima semana. Ontem a gente estava falando sobre, finalizamos, né, sobre a legislação que estava falando sobre a inclusão social, e na sequência aqui a gente vai para igualdade e não discriminação. Aqui também é continuação aí de legislação, então a linguagem é um pouquinho mais técnica. Toda pessoa com deficiência ela tem igualdade, direito à igualdade de oportunidades, né? Isso aí, no caso, o conceito que a gente tem aí, o governo tem que estar incluindo essas pessoas na sociedade no quesito de oportunidade. Seja ela deficiência física, que a gente consegue ver, né, de locomoção, visual, mental, e também agora, com a nova legislação, a gente tem também deficiências ocultas, onde as pessoas vão estar usando aqueles colares lá de identificação. Então, a gente tem o autismo e outras doenças, que aí tem o colar lá de girassol e o do símbolo propriamente dito do autista. No momento do atendimento bancário, essas pessoas elas vão ter direito a retirar senhas especiais, assim como os aposentados, tá? E agora, se vocês separarem nos atendimentos, até a identificação das mesas, ela é diferenciada já com esse logo novo, incluindo aí essas opções, assim como gestantes, crianças de colo e os idosos. O que vai entrar aí como discriminação? Toda forma que você restringe o acesso de uma pessoa ou que é feita uma omissão no atendimento, onde você dificulta a liberdade dessa pessoa de ter o acesso no atendimento. No caso, a gente imagina aí no quesito Caixa Econômica, mas isso é válido para o comércio em geral. Muitas vezes os estabelecimentos não estão preparados para fazer o atendimento adequado conforme a legislação tem aí a proteção dessas pessoas. Assim como as demais, né, pessoas, a gente tem aí o PCD protegido aí contra exploração, violência, tortura e qualquer tipo aí de tratamento desumano. Com relação à capacidade civil, eles podem normalmente exercer os seus direitos, a opção aí de constituir família ou não, com relação aí à reprodução, se eles vão querer ter o filho ou não, e também aqui o direito de estar exercendo também a adoção. Nesse caso, aí vai se abrir mesmo um parênteses se essa deficiência ainda mantém a pessoa como totalmente capaz dos seus direitos, porque como tem a deficiência aí na parte mais psicológica, desde que isso não prejudique, né, a pessoa tomar as próprias decisões a partir do momento que ela consegue ser responsável por uma terceira pessoa. Aí a gente vai entrar com os juízes e os tribunais fazendo o reconhecimento das situações em que pode ter aí a denúncia junto ao Ministério Público. Aí o Estado, além de assegurar os direitos das pessoas com deficiência, aí ele vem com os demais direitos que ele tem que estar preservando aí para a população em geral, como a maternidade, saúde, previdência social, habitação, a cultura, a educação, convivência social, tá? E o atendimento prioritário? No momento em que ele está no local de atendimento, ele vai ter o atendimento de forma prioritária, ele é atendido primeiramente. Não significa que ele tem que ser atendido exclusivamente, às vezes pode causar aí uma dupla interpretação do português, pode ter uma pegadinha na prova nesse sentido,
Então é bom ficar bem esperto. Ele é prioritário, não exclusivo. Ele vai ter direito ao atendimento aí, em todas as instituições. Ele vai ter recursos para adaptação dele ter o acesso. O que seria isso? Se a pessoa não, ela tem qual o sentido dela, audição, visão, fala, que é prejudicado, então ela tem o direito aí a um aparato para poder estar sendo atendido. Então, por exemplo, lá nos caixas eletrônicos, se a gente for imaginar, ele tem a opção lá de estar colocando o fone de ouvido, os botões lá, tem a opção lá daquelas bolinhas para identificar o braille, né? E a parte escrita, todas as informações escritas para ser feita a leitura. Então, é o que a gente chama de adaptação. Isso na utilização ali dos terminais do caixa. Se a gente for olhar as agências como um todo, é obrigatório lá aquele piso que a gente chama de piso tático, que é colocado no chão. Agora ele está presente também nas escolas, que aí a pessoa com deficiência visual, ela consegue, né, percorrer o caminho até as salas de atendimento, até banheiro, ela circula através desse guia. No caso também do deficiente que ele não tem acesso à locomoção normal, ele precisa de uma cadeira de rodas, alguma coisa desse tipo, ele tem direito ali às rampas para fazer o acesso. E também, no caso, nas agências bancárias, se chega uma pessoa que ela precisa passar pela porta lateral, ela não pode passar pela giratória. Às vezes, pessoas que utilizam marca-passo, algum outro tipo de metal no corpo, pessoas que às vezes sofrem acidentes automotivos, então o detector de metal muitas vezes vai barrar a passagem dessas pessoas. E no caso aí de marca-passo e coisas auxiliares do atendimento, a pessoa ela pode, no caso, atrapalhar quanto à bateria do equipamento e a pessoa vem ali a passar mal. Então ela tem direito a entrar pela porta lateral. Mas como que é feito isso? Ela tem que chegar lá no guarda e ela tem que apresentar um documento que comprove que ela tem essa especificidade para ela ter o acesso lateral. Não simplesmente ela chegar de boca e falar assim, eu sou sim e tenho esse direito. Não, ela tem que comprovar. Na questão do transporte coletivo, também, toda pessoa com deficiência, ela tem aí esse direito de ter o acesso a esse transporte. Então, os terminais, eles têm que ser adaptados também, assim como os veículos. A gente vê muito nos jornais passando diversos casos de pessoas que, às vezes, têm dificuldade nas grandes cidades de estar passando, entrando nos ônibus, porque não tem aqueles elevadores, no caso aí do deficiente físico com cadeira de rodas. E as agências bancárias também, elas têm que ter uma cadeira de roda disponível para o atendimento à pessoa. Então, a pessoa vai chegar num transporte lá, né, num carro, e depois dentro da agência ela tem que ter uma cadeira lá à disposição dela para fazer esse atendimento. Ele vai ter direito também à restituição de imposto de renda, que aí é um benefício fiscal, e tramitação de processos judiciais também em parte e com prioridade. Na questão aqui do PCD, quando ele comprova, tem lá o processo que ele faz junto à Cefaz, que é um órgão do governo, ele consegue estar comprando veículos automotivos com um preço bem abaixo do mercado. Então, as concessionárias, elas incentivam a venda de carro zero para esse tipo de pessoa, porque é interessante para eles que é uma venda, né, que ela é feita, porque aí o governo entra com esse benefício aí, complementando o valor do veículo. Aí ela tem que ir numa concessionária, verificar a parceria da concessionária nesse tipo de comercialização para acionar a fábrica, e aí ela vai através da Cefaz levantar a documentação exigida e ela consegue aí comprar veículo 0 km com um preço bem reduzido de mercado. Em alguns casos,
ela vai ser indicada como próprio condutor e, em alguns casos, ela, dependendo da deficiência, é indicado um condutor adicional para colocar ali como responsável, como se ele fosse o motorista único daquele veículo. Do direito à vida, o poder público deve garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de sua vida. Então, aqui em situações de risco ou emergência, calamidade, ela vai ser considerada uma pessoa aí com o resgate prioritário, porque ela já é considerada uma pessoa que a gente chama de vulnerável. Com relação aos tratamentos que a pessoa possa vir a fazer para melhorar sua condição de vida, e também considera-se opção, ela não pode ser forçada a fazer um tipo de tratamento. Se ela não tem condições de responder por si própria, aí sim aciona o Ministério Público, é indicado uma pessoa responsável para estar acompanhando, respondendo judicialmente por ela e ser encaminhado para o devido tratamento que ela precisar vir a fazer. E aqui ele fala na situação de curatela, que é o que a gente chama, que ela tem um acompanhamento para ela estar respondendo em nome dela nas situações que ela vai estar verificando, situações de tratamento médico, internação, as diversas situações aí em que ela vai ter que tomar as decisões para ter acesso aos seus benefícios. A pessoa com deficiência, ela somente será atendida sem o seu consentimento prévio, esclarecidos os casos em risco de morte ou emergência. Então, pode ser que aconteça uma situação, uma questão na prova, em que eles falam assim, em nenhuma situação, em nenhum caso, a pessoa com deficiência será atendida sem o seu consentimento. Então, aqui a gente sabe que abre parênteses, se for um caso de risco de morte, sim, ela pode passar aí pelo procedimento de resgate e emergência de saúde sem o seu consentimento ou da própria curatela. Do direito à habilitação e reabilitação. Existem alguns casos que a pessoa com deficiência ela vai ser adaptada à vida cotidiana, que a gente fala que ela vai passar por um processo de habilitação. Então, ela vai estar sendo aí estimulada para o convívio em sociedade. Se ela sofre algum tipo de acidente, ou seja, ela era uma pessoa normal e depois ela entrou nesse quesito de PCD, aí ela entra no conceito de reabilitação. Então, também aqui é um ponto-chave a gente entender as diferenças, que pode haver questões na prova também. A prova ela vai ser assim com essas pegadinhas, né? Comumente aí dos concursos públicos, aonde eles usam termos muito parecidos. Por isso que é interessante primeiro a gente passar aquele conteúdo teórico e depois a gente focar nas atividades para a gente conhecer melhor aí a linguagem das bancas. No caso aí vai ser a banca da Sesgran Rio. Aí todo esse processo ele vai estar envolvendo aí a questão da potencialidade da pessoa, seja ela cognitiva, sensorial, psicossocial. E aí vai acontecer que a pessoa com deficiência ela vai ter o foco aí de participação em sociedade. O processo que é mencionado na questão anterior vai ser aí baseado numa avaliação multidisciplinar. Então, como que vai ser feito esse diagnóstico? Vai passar mediante uma equipe médica para estar avaliando e habilitando esse laudo para a pessoa, tá? Então, provavelmente, em alguns casos, vai ser aí fisioterapeuta, ortopedista, alguma coisa voltada aí para a questão motora, né? Questão
Depois a gente tem um aparato aí em cima de neurologista para ver a questão, a parte mental, psicólogo e psiquiatra para poder estar fechando o quadro. Então, o que a gente considera aí multidisciplinar. Então, vai ter sempre o diagnóstico, aqui, adoção de medidas para compensar a perda ou a limitação da função. Então, pode haver aí os casos que a pessoa já nasce como PCD e depois, em outras situações, ela sofre um acidente e tem as suas habilidades reduzidas. Sempre o foco do governo vai ser na plena participação social, a inclusão dessa pessoa na vida em sociedade. Então, que ela consiga ir numa padaria, ir no mercado, que ela frequente a escola, frequente uma academia, uma rotina normal de uma pessoa, tá? Assim, tem-se também o acesso ao atendimento, inclusive na zona rural, aonde tem os locais que a gente tem mapeamento e atendimento do SUS. Nessa reabilitação, a gente vai ter aí processos, serviços técnicos, acessibilidade em todos esses ambientes e a Mas tem que buscar o tecnologia celular, né, Aline? assistiva. Verdade. Nessa Quê? tecnologia assistiva, vai acontecer que o processo para poder ela estar participando dessas atividades rotineiras, que ela consiga estar tendo aí tanto o veículo apropriado para que ela faça esse transporte, no momento em que ela vai, aqui quando ele cita para nós materiais e equipamentos adequados, se ela vai na escola, que ela tenha ali o acesso ao material na linguagem do Braille, que ela tenha um professor que tenha a língua de sinais, Libras, para poder estar participando da aula devidamente. E aí vem a capacitação continuada de todos esses profissionais. Nas escolas na nossa região, ainda é bem deficiente essa questão dos profissionais habilitados. Mas a gente sabe que já existem, né, um processo de desenvolvimento aí da educação, habilitando os profissionais para poder estar recebendo esse tipo de aluno. Então, que antes o aluno era totalmente alfabetizado nas APAES, que eram as unidades de apoio, com a nova legislação, esse aluno ele vai para uma escola normal, para que o foco seja esse foco social, que ele consiga estar inserido na sociedade. No segundo momento, acontece que ele vai ter as aulas específicas, todas aquelas atividades de estímulos que o portador de deficiência ele venha a precisar para ele estar desenvolvendo as suas habilidades nas APAES normalmente, como apoio e acompanhamento ao seu desenvolvimento. E o ensino regular, num sentido que ele vá estar acompanhando e sendo inserido aí na sociedade. Diminui-se o que a gente chama de bullying também. Isso é a regra que o governo tem implantado. Fornecer informações e orientações na área de saúde, aí entra educação, transporte e lazer. Então aqui, todo esse aparato que o governo vai proteger toda pessoa que seja PCD, ele vai estar habilitando ela para conviver em sociedade, que ela consiga entrar também, ser aceita no mercado de trabalho. A pessoa, quando ela é PCD, ela pode procurar o INSS, tá verificando, passando pela perícia médica e verificar as situações em que ele não é considerado apto ao trabalho, tá? Em que ele pode adquirir aí o auxílio, auxílio de renda, não propriamente dito a aposentadoria, porque o conceito de aposentadoria ele é voltado para fins de idade,
mas que ele tem aí o benefício de assistência à renda. Ele acaba sendo opcional, tá? Existem pessoas que têm, por exemplo, a redução da visão acima de 60%, que elas conseguem, com a tecnologia atual, desenvolver trabalhos, dependendo da empresa que ela é aceita, algumas tarefas, e elas optam por estar normalmente no mercado de trabalho. Mesmo ela estando com a carteira assinada, ela pode depois pausar a carteira, ela não vai receber dois benefícios, um do governo e mais o salário que ela trabalhar, porque um anula o outro. Mas ela tem a opção de estar no mercado de trabalho, o que, dependendo do número de funcionários que a empresa venha a ter, ela consegue ter um benefício fiscal e, obrigatoriamente, um percentual de funcionários nessa classificação. Aí a gente já entra aí em questão de direito trabalhista. Mas existe essa regra para as empresas de porte médio e grande. Não sei afirmar para vocês a quantidade exata de funcionários, mas tem um percentual que ela é obrigada a ter ali no quadro, como um projeto aí de inclusão social. Sobre o direito da saúde. Então, assim como nós, a integração à saúde da pessoa através do atendimento aí ao sistema do SUS. Assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a elas destinadas. Ela vai ter normas éticas e técnicas. Então, a gente sabe que, a partir do momento que ela é considerada PCD, para ela ter um atendimento, inclusive de saúde, ela vai precisar aí de atendimento especializado. Aí também incluindo o acesso à medicação. Então, a prioridade dessas pessoas no agendamento de consultas, né, no atendimento médico e também no recebimento aí de medicamentos. Muitas vezes pode acontecer que ela não consiga o medicamento de uma forma direta nas farmácias públicas, mas aí ela consegue o depósito para que ela consiga estar fazendo a compra desse medicamento junto à rede particular. Os profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, ele vai ter aí uma capacitação especializada e continuada. Na linha da educação, a gente vê muito agora os profissionais que são graduados em pedagogia, licenciados, né, em pedagogia, fazerem especializações para a educação especial, de forma que você consiga estar acolhendo esse aluno, desenvolvendo essa criança para que ela consiga atingir aí o estimado que é a alfabetização. As ações de serviços de saúde pública, elas devem assegurar o diagnóstico e a intervenção precoce. Aí a gente entra também na questão da prioridade. O atendimento também domiciliar passa a ser um direito aí, para a pessoa, e não importa se ele está sendo habilitado ou reabilitado, tá? É a prioridade do Estado e é o direito desse PCD que ele consiga assistência para melhorar a sua qualidade de vida. Campanha de vacinação, atendimento psicológico extensivo aos familiares, tá? É interessante aqui que esteja bem claro essa questão, porque pode ser que eles coloquem logo uma pegadinha na prova também, se é extensivo aos familiares. E esse atendimento psicológico também, para você saber como que você vai estar lidando com essa pessoa, e inclusive aqui os atendentes pessoais, né? Os auxiliares aí dessa pessoa. Aí vem a questão particular com relação, né, à opção sexual, também com relação à reprodução, né? Vai querer ser pai, quer ser mãe. Capacitação permanente dos profissionais de saúde para estar aí
nesse foco ao atendimento ao PCD. Aqui as próteses que são voltadas aí ao auxílio da locomoção. Aí inclui-se também os insumos nutricionais e medicamentos. Então a gente imagina o que? A pessoa ela tem que ter o acesso a facilitar a sua locomoção, ao medicamento que vai aliviar, né, os seus sintomas e também a sua alimentação em caso de alimentação especial. Fica tudo isso em cargo do SUS. E aí vem ao SUS também ele trabalhar para uma prevenção, que a gente consiga ter aí um acompanhamento da gravidez, um parto seguro, que aí no caso a pessoa, dependendo do tipo de PCD, ele pode vir a ter algum agravo no momento desse parto. O acompanhamento aí das práticas alimentares, para que não vá ter o agravo durante aí a gravidez, tanto da mãe quanto da criança. E o atendimento neonatal também, porque aí o recém-nascido ele pode ter algumas sequelas, que as mais graves aí, no caso, são os danos cerebrais e neurológicos. Aqui a gente sabe que vai ter em lei, né, com relação aos planos de saúde, que eles são obrigados a dar todo o apoio ao PCD. Na realidade, a gente sabe que isso são casos aí que geram muito descaso, na verdade. As operadoras de saúde, os planos particulares aí que as pessoas pagam, muitas vezes não atendem conforme deveriam a regulamentação. É ampliado o direito à pessoa com deficiência, que ela tenha aí o seu acompanhamento mais estendido. Então, muitas vezes, no atendimento de internação no hospital, vai ter, por exemplo, a ala masculina, a ala feminina, e que eles exigem, né, da pessoa normal que o acompanhante seja ali também correspondente à ala que a pessoa está internada. Isso, né, por questão ali de ser uma ala conjunta, coletiva, onde vão ter outros pacientes e outros acompanhantes. Porém, no caso da pessoa com deficiência, a gente deixa esse critério de lado, porque acaba sendo aí esporádico e muitas vezes a pessoa não tem o devido acompanhante para poder falar assim, não, tem que ser uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, por exemplo. Aí aqui é proibido que se cobre valores adicionais ou diferenciados contra a pessoa com deficiência. Muitas vezes pode acontecer, ele precisa fazer um raio-x ou ele precisa fazer uma ressonância. Então a gente sabe que às vezes o exame pode ser que ele demore um pouco mais devido à condição da pessoa, né? O processo é feito às vezes de uma forma mais lenta, a locomoção ou às vezes o próprio preparo do paciente, mas o preço do exame ele tem que ser o mesmo, ele não pode ser cobrado aí adicional ou até mesmo pela exigência de ter que ter um profissional a mais no momento do exame ali para acompanhamento. As informações elas devem ser repassadas ao responsável também, tanto ao paciente quanto o seu acompanhante, por meio de recurso de tecnologia assistiva. Tá? Então, a pessoa com deficiência ela tem direito ao acesso a todas as informações. Aqui ele cita para a gente a questão dos projetos arquitetônicos adaptados. Aí ele lembra aqui, ó, que pode haver a deficiência física, a deficiência sensorial, a intelectual e a mental.
Qualquer tipo de denúncia vai ser direcionado ao Ministério Público. E lembrando que qualquer denúncia ela pode ser por uma ação que foi agressiva, né, considerada ato de violência, quanto também a omissão para esse público aqui específico, seja atendimento público ou privado. Sobre o direito da educação, todos os níveis de aprendizado, então não é específico que ele vá ingressar na rede escolar e vá atingir, é obrigatório ele fazer até o primeiro ano, só alfabetizar, segundo, terceiro ano. Não, ele tem direito de cursar todas as séries até o terceiro ano do ensino médio, que é o que a gente chama de a rede de educação básica. Qual que vai ser o foco? Desenvolver talentos e habilidades. Aí as habilidades múltiplas também, assim como os quesitos da deficiência: física, sensorial, intelectual e social. Fica também um ponto de observação sobre o não acesso, né, a negligência no atendimento a esse aluno e também a discriminação. Aí o poder público ele tem que criar, desenvolver, implementar, acompanhar. Como que ele vai estar fazendo isso? O aprendizado num sistema que seja inclusivo, que ele tenha ali profissionais capacitados para receber esse aluno, o espaço físico das escolas adaptado e as ferramentas aí didáticas também devidamente adaptadas. Então, o aprimoramento ele vai ser constante para poder que o corpo docente esteja preparado, e também o projeto pedagógico. Nesse projeto pedagógico é colocado o quê? O que vai ser estudado no ano de 2024 na série, por exemplo, no 7º ano do ensino regular. Então, quais são as disciplinas, a carga horária, né? A duração das horas-aulas, tudo aquilo que é projetado para que aconteça dentro de sala de aula, ele vai ser direcionado aqui em cima desse projeto pedagógico. Aí entra a educação bilíngue, né, onde a primeira língua vai ser sempre a escrita. Depois a gente tem em segundo ponto aí a língua para as classes inclusivas. Ele destaca aqui, no caso, já imaginando um PCD, que a Libras ela entra como prioridade, como prioritária. Aí vão acontecer casos aí de medidas individuais, ou seja, alguns alunos precisam do acompanhamento especial dentro de sala de aula, então pode acontecer que vão haver ali 2 professores, porque um segundo professor ele fica ali ao lado desse aluno para mantê-lo aí em acompanhamento 100% no momento da aula, para evitar que esse aluno seja retirado do convívio social. As medidas vão ter quais focos? O aspecto linguístico, o aspecto cultural, vocacional e também profissional. Toda a nossa fase escolar, desde a infância, desde a primeira infância, né, a alfabetização e a conclusão com o ensino médio, é sempre o foco aí de desenvolvimento do ser humano para que depois ela seja apta para o mercado de trabalho, para que ela consiga depois prover o seu sustento e o sustento da sua família. Então aqui o PCD ele também entra nesse mesmo critério. A formação dos professores,
para poder estar recebendo esse aluno. E aqui pode ser em diversos aspectos, tanto como tradutores, como intérprete em Libras e também o sistema Braille. Que aqui, nesse momento, a gente vai ter duas línguas, na verdade. Dois sistemas de ensino que vão ser aí mais fomentados para receber esses alunos, ou o sistema em Braille ou o sistema em Libras. Tá? O Braille, no caso, a pessoa que não tem a visão, e depois o Libras, aquele aluno que ele não tem a audição. Aí estende-se também o mesmo critério para que o aluno, né, ele formou um cidadão e ele tem acesso aí à educação superior ou profissional, seja ela técnica ou graduação superior. No momento de desenvolvimento aí de jogos e aplicações de atividades recreativas também, esse PCD ele tem que ser incluso nessa atividade. A escola ela tem que ofertar profissionais de apoio. Então, no momento que ela tem X número de alunos com deficiência, ela tem que ter os profissionais para dar o suporte, para dar o apoio, que seria esse segundo professor, esse professor adicional. Para ser um apoio de Libras, o mínimo que vai ser solicitado vai ser o ensino médio e o certificado aí da proficiência em Libras. Para habilitação em Libras, existem diversos cursos disponíveis, às vezes até com 6 meses para habilitação, vai depender muito aí do tipo de curso que é oferecido. Varia-se o prazo. Lembrando que essas regras, elas entram tanto para instituições públicas quanto as privadas, quanto as particulares. Aqui ele vai falar sobre a aplicação das provas, que aí ele tem que ter em formatos acessíveis. Também o tempo especial de prova, se caso o aluno for necessário. Então, por exemplo, não só com relação a Libras e também o Braille, mas também se ele tiver aí alguma deficiência no quesito aí psicológico, intelectual e mental, né? Aí também o formato de avaliação para o lançamento de nota, ele tem direito aí ao lançamento, à avaliação especial por parte do professor, que é o domínio da escrita. Então, normalmente, se for fazer uma prova, o professor vai segundo o português oficial e vai dar as riscas dele lá. No caso de uma pessoa de um PCD, aí existe esse parênteses para ser olhado aí com um pouquinho mais de cautela. Sobre o direito à moradia, aí vem o direito à moradia digna, né? Assim como o governo ele fala que qualquer pessoa inserida na sociedade tem esse direito, e ele faz um parênteses adicional para a pessoa com deficiência. Então, no caso, ele adota programas e estratégias para facilitar aí a adaptação das residências. Então, no caso, seja aí para a construção ou seja para reformas. Seriam, no caso, os programas habitacionais subsidiados pelo governo, que vai facilitar a aquisição, o financiamento para a moradia própria. É interessante aqui nesse quesito também que ocorra uma observação. Por exemplo, você tem a sua casa
e vamos supor que para o acesso à rua, você precisa fazer uma rampa, alguma coisa nesse sentido com relação à locomoção. Então, o governo, no caso, o Ministério Público pode estar intervindo, tá? Para que você consiga ali, entre o seu terreno e o terreno do seu vizinho, ou suponhando que você seja uma casa de fundo, que você consiga fazer a via de passagem para poder entrar e sair com a locomoção que você vier a precisar. Isso aí também é um caso que é amparado aí pela legislação. Aqui, ó, edificação multifamiliar, aí tem-se o quesito da acessibilidade. Quando for prédio público, obviamente aí todos os projetos eles vão ter que estar atentos. E recentemente isso foi ampliado para qualquer tipo de alvará de construção civil, no momento que você tem aí um ponto comercial, algum estabelecimento que ele vá ser aí de uso comum, que a gente chama aí de uso comunitário. Todo esse aparato do governo, ele entra aí com a legislação federal, estadual e também municipal. Entra aí em todos os poderes, tá? Com relação ao direito ao trabalho, o PCD ele pode ser incluso aí no mercado de trabalho, mesmo nos casos em que ele tenha redução da sua capacidade mental, psíquica aí, tá? Então a gente vê, por exemplo, vagas para PCD que são tarefas simplificadas, suponhando que a pessoa tenha aí uma dificuldade de convívio, uma redução intelectual, né? Aí ela pode ter cargos aí mais simplificados. Então, eu já vi muito comum na função de empacotador de supermercado, porque ali ele tem que estar atento, pegar a mercadoria e colocar na sacola, né? Então, são poucas as informações para estar exercendo essa função. Em outras situações que eu já vi também, junto à prefeitura, até inclusive aqui em Vepende a gente tem, o rapaz ele não escuta, mas ele consegue ter ali o atendimento direto no balcão de protocolo, porque ele consegue se comunicar pela escrita e agora ele tem um ajudante ali de apoio. E outras funções. Então é levado em consideração qual é a deficiência, qual é a limitação desse PCD e a observação ali de qual cargo que ele estaria apto para poder estar exercendo. Ele vai passar por exames periódicos para acompanhar, porque no caso de uma pessoa comum, uma pessoa normal, você passa aí por exames periódicos para saber se você não está desenvolvendo alguma doença relativa do trabalho. No caso da PCD, atenção especial para verificar se exercendo a função do trabalho não está ocorrendo em que ele vá ter a redução, perdão, o aumento da sua limitação, que isso pode estar prejudicando aí a sua vida, a sua condição como pessoa. Ele vai ter direito também a cursos e treinamentos em igualdade de oportunidades, assim como planos de carreira, promoções e incentivos aí oferecidos pelo empregador. Então, se existe plano de cargos e carreira dentro da empresa, se você fica 2 anos, 3 anos, existe aí promoção, a bonificação, tem que haver também o aparato para acolher essa pessoa com deficiência. Vamos supor que ele seja um PCD, ele não chega, não tem a capacidade intelectual para a função de gerente, por exemplo. Mas dentro da limitação dele, ele tem direito a ter ali um cargo de carreira que ele possa ter o recebimento aí de um adicional. Aí sempre ele vai estar inserido aí a programas de estímulo ao empreendedorismo também. Então, não só na função
quanto assalariado, mas também o governo tem esse aparato com linhas de crédito para que ele também possa trabalhar aí como autônomo, sendo dono aí de repente de um próprio negócio.